Olá, nessa aula daremos continuidade ao tema de Montesquieu e os três poderes, agora a partir de uma perspectiva da resolução do exercício. Então vamos dar continuidade ao conteúdo que paramos na aula passada. Mas antes eu coloco aqui uma observação que é sobre o que deve ser obrigatório copiar no caderno, do que eu estiver trabalhando aqui nos slides, e do que não é obrigatório. Tudo que estiver na cor azul, vocês devem obrigatoriamente copiar no caderno. O que estiver de preto, vocês não têm obrigação de copiar. Se você fizer questão de copiar todo o enunciado, todas as alternativas, pode fazer, tá? Mas eu estou avisando aqui que vocês consigam colocar tudo dentro do tempo de aula e a gente possa trabalhar todo o conteúdo em 50 minutos, tá? Que você assistir no vídeo passando para o caderno. Então, o que estiver na cor azul, vocês copiam, tá? Eu adotei essa cor pelo fato de ser para diferenciar e não coloquei o vermelho porque eu percebi que o vermelho cansa muito as vistas, então fica uma cor muito chamativa e ruim para você ficar lendo ali durante muito tempo, tá? Então por isso que eu preferi escolher o azul. Mas enfim, vamos então à resolução das questões, lembrando então que vocês têm que deixar colocando enunciado do exercício a caneta e resposta a lápis. Bem, vejamos então as questões aqui que eu separei. Uma outra observação também. Eu prefiro trabalhar com questões objetivas, principalmente das que eu tiro do Enem, como é o caso dessa primeira questão. Inclusive eu tirei 3 questões do Enem e 2 de vestibular. Por quê? Vocês já estão no terceiro ano e nesse ano certamente farão a prova do Enem. Então é bom vocês se habituarem a resolver esse tipo de questão. Prefiro trabalhar com exercícios assim do que botar questões assim, quais são os 3 poderes de Montesquieu, por exemplo. São questões que na verdade não vão ajudar vocês a desenvolverem leitura de textos e depois resolver questões desse tipo de prova, tá? Então vamos diretamente aqui à resolução das questões, revisar o conteúdo e reforçar então aí a aprendizagem. Então a questão número 1 diz o seguinte: para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse esses 3 poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Aqui é um texto, Montesquieu, do livro do Espírito das Leis, tá? Nós vimos na aula passada que essa aqui é a principal obra de Montesquieu. Como eu falei, vocês vão perceber pelas 3 questões que eu selecionei do Enem, como que esse é um tema que o Enem gosta de trabalhar, tá? A questão dos 3 poderes e dentro do pensamento de Montesquieu. Então fica aí uma dica, vocês vão fazer o Enem, fiquem atentos a esse conteúdo, na hora de revisar aí para a prova. Aí, o que vocês devem deixar no caderno, que eu destaquei aqui, ó, de azul, é o seguinte: a divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sobre um modelo político em que haja. Vamos então analisar as alternativas e ver aquela que está correta. Letra A: exercício de tutela sobre as atividades jurídicas e políticas. Essa alternativa está errada porque tutela tem a ver com a noção de alguém estar ordenando isso aqui sozinho. Tá? E nós já vimos na aula passada que Montesquieu ele defende a ideia de 3 poderes que um não se sobrepõe ao outro. Os 3 trabalham em forma conjunta. Tá? Um cria as leis, outro vai estar executando e o outro vai estar ali averiguando, e certificando que aquela lei vai estar sendo cumprida. Tá? Então a letra A estaria errada. A letra B: consagração do poder político pela autoridade religiosa. Essa daqui é muito fácil de matar e ver que está errada, porque Montesquieu vai ser um ferrenho crítico da questão religiosa junto com o poder político. Ele defende uma separação do poder político da autoridade religiosa, então não pode ser a letra B. Letra C: concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas. Também não. Montesquieu ele vai ser um crítico também de pensamentos de elite, e tanto é que ele vai criticar a monarquia, ele vai criticar a alta burguesia, então ele não é favorável aqui
à elite. Letra D. Estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. Beleza, essa aqui vai ser a resposta correta, porque para Montesquieu você tinha que limitar os atores públicos, ou seja, cada esfera ter, né, um poder limitante. Você não ter apenas um órgão ou uma pessoa concentrando todas as esferas do poder. Tá? O que Montesquieu está visando aqui é uma melhor efetivação do controle do Estado. Porque se você divide as competências, fica melhor para cada um poder exercer a questão da vigência, né, da legislação e do controle do Estado a partir do seu domínio. Bom, letra E. Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Não, né? Ele está falando aqui, ó, legislar, julgar e executar nas mãos de uma única pessoa? Não, né? Cada um desses aqui teria que ter uma pessoa para executar cada uma dessas funções. Bem, vamos agora então para a questão número 2. Outra questão do Enem aqui, ó, que trabalha com a ideia de Montesquieu. Ó, é verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Ó, novamente, é um outro texto aqui de Montesquieu, do Espírito das Leis. Ó. Aí vocês deveriam copiar apenas aqui do enunciado essa parte. Ó. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito a... Vamos ver as opções aqui, qual que está errada, qual que está, as que estão erradas, né, e qual que está correta. Letra A. Ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo? Não, porque cidadania para Montesquieu está relacionada com as leis. Então ele não vai tomar por si mesmo, ele vai ter que estar subordinado às leis que foram impostas para a comunidade. Letra B. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Perfeito, né? Já achamos a resposta aqui na letra B. Letra C. A possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão às leis. Também não, né? Se ele está participando aqui do poder, ele vai estar condicionado às leis. Letra D. Ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. Não, ele não vai ter liberdade de fazer aquilo que é proibido. Pelo contrário. Então, isso aqui também está errado. Não faz o menor sentido a letra D. Letra E. Ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Essa daqui é pior ainda, né? Pior do que as outras alternativas. Então, fechamos aqui o número 2. Vamos para a questão número 3. Perceba que eu estou simplificando para vocês. Na prática, estou trabalhando com uma questão bem complexa. Vocês podem ver que é uma questão bem contextualizada aqui do Enem. Mas eu estou simplificando, ó, porque na prática vocês só precisariam colocar isso aqui, esse enunciado aqui, que está de azul, e essa resposta aqui a lápis, tá? Poder caber dentro do nosso tempo de aula. Mas, se você quiser copiar tudo, ter isso no caderno, pode ficar à vontade, tá? Mas, a princípio, só seria essa parte aqui para vocês terem no caderno. Número 3. Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, afirma: quando os poderes legislativo e executivo ficam reunidos numa mesma pessoa ou instituição do Estado, a liberdade desaparece. Não haveria também liberdade se o poder judiciário se unisse ao executivo. O juiz poderia ter a força de um opressor. E tudo estaria perdido se uma mesma pessoa ou instituição do Estado exercesse os 3 poderes: o de fazer leis, o de ordenar a sua execução e o de julgar os conflitos entre os cidadãos. Novamente, gente, olha só, um trecho aí do Espírito das Leis. Perceba como que essa obra dele de Montesquieu é importante. Aqui ele está criticando o modelo onde você teria uma pessoa fazendo as 3 funções. Né? Montesquieu ele defende a divisão dessas 3 funções. Aí ele fala o seguinte, ó, a partir dessas informações, aí sobre a filosofia política de Montesquieu e a divisão que propõe do poder, é correto afirmar. Então vamos achar a alternativa correta. Tá? O enunciado seria apenas essa parte aqui azul. Vamos tentar achar a alternativa que esteja correta. Olha só. O poder judiciário aplica as leis. Certo, até aqui está ok. O poder legislativo cria e aprova as leis. Certo também. O poder executivo executa normatizações e deliberações referentes à administração do Estado. Gente, perfeito. Já achamos logo de cara aqui a resposta, que é a letra A. Tá? Ele está aqui dando essa alternativa dá exatamente a aplicação das funções de cada um. Lembrando que o nosso país, né, o Brasil,
possui esse sistema de tripartição dos poderes, tá? Um modelo republicano com tripartição dos poderes. Nós temos uma democracia indireta. O povo, na verdade, ele vai escolher os seus representantes, tá? Para poder eles exercerem então aí essas três funções. Tudo bem? Aí as outras vão estar erradas, por quê? Olha só, vamos ver aqui rapidinho. O poder judiciário tem força para administrar o executivo. Aqui logo de cara já está errado, porque esses poderes, eles são... se vocês lerem a Constituição, eu já tive que ler a Constituição estudando na faculdade, uma disciplina de Direito, né, quando você vai estudar a questão da administração do Estado e tudo mais, e aí você vê logo na Constituição que logo de cara lá fala sobre a autonomia dos três poderes. Então os poderes, eles são harmônicos e independentes entre si, ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles coexistem juntos e um não pode mandar no outro. Eles têm que, né, tem que haver uma harmonia ali, onde um se complementa. Então essa letra B já está muito errada aqui quando ele fala que tem para administrar o executivo. O poder legislativo aplica as leis. Não, isso aqui não é a função do legislativo. O legislativo, ele vai criar e aprovar, então ele não vai aplicar. O poder executivo cria as leis. Gente, olha só, o que estava escrito aqui? Ó, o poder executivo executa, né? Então ele não vai criar, tá? Isso aqui seria do legislativo. Então, gente, fechamos aqui a número 3, vamos para a questão número 4. Essa questão número 4, eu acabei deixando um trecho aqui longo para vocês copiarem, mas né, de todas as questões, aqui que tem um enunciado mais longo, porque eu acho esse texto aqui muito importante para a gente poder fazer uma síntese de pensamento. Olha só, o texto abaixo refere-se a um pensador cujas obras e ideias exerceram forte influência em importantes eventos ocorridos nos séculos 17 e 18. Eu fiz questão aqui de botar todo o texto para vocês copiarem, porque aqui é uma síntese do que nós estamos trabalhando nas questões e na parte teórica. Ó, o filósofo propôs, você já sabe logo de cara que vai estar falando de Montesquieu, né? Mas enfim, o filósofo propôs um sistema equilibrado de governo em que haveria a divisão de poderes, legislativo, executivo e judiciário. Em sua obra, O Espírito das Leis alegava que tudo estaria perdido se o mesmo homem ou a mesma corporação exercesse esses três poderes, o de fazer leis, o de executar e o de julgar os crimes ou as desavenças dos particulares. Afirmava que só se impede o abuso do poder quando, pela disposição das coisas, só o poder detém o poder. Então aqui, obviamente, está falando de Montesquieu. Eu peguei essa questão, eu faço questão que vocês coloquem toda essa parte que está aqui de azul, porque é uma síntese de tudo isso que nós estamos falando, beleza? Vamos então agora para a última questão. Novamente, gente, olha só, uma outra questão do Enem, vocês só têm a obrigação de copiar essa parte aqui, tá? Mas vamos ler juntos aqui e ver como esse assunto cai no Enem novamente. Vocês podem perceber a importância dessa matéria, tá? Porque tem uma coisa que vocês têm que aprender quando estão estudando para Enem. Se vocês têm o objetivo de entrar na faculdade, eu dou uma dica para vocês: estudem por provas anteriores e percebam aqueles pontos que caem mais, porque você não precisa achar, para eu estudar para passar no Enem eu preciso saber tudo. Não, vocês não precisam saber tudo, vocês precisam saber principalmente o que cai mais nas provas, dentro de qualquer matéria, seja de física, seja de filosofia, seja de matemática. Vai ter alguns assuntos que o Enem gosta bastante e sempre cobra. Tá? Sempre que eu digo assim, uma certa regularidade, às vezes cai uma questão aqui no ano, outra questão ali, e tem assuntos que às vezes o Enem nem trabalha, tá? Então fiquem atentos, esse assunto aqui vocês podem perceber que é um assunto que o Enem explora bastante. Então olha só, número 5, observe as duas afirmações de Montesquieu a respeito da escravidão. A escravidão não é boa por natureza, não é útil nem ao senhor nem ao escravo, a este porque nada pode fazer por virtude, aquele porque contrai com seus escravos toda sorte de maus hábitos, e se acostuma insensivelmente a faltar contra todas as virtudes morais. Torna-se orgulhoso, brusco, duro, colérico, voluptuoso, cruel. Se eu tivesse que defender o direito que tivemos de tornar escravos os negros, eis o que eu diria: tendo os povos da Europa exterminados da América, tiveram que escravizar os da África para utilizá-los para abrir tantas terras. O açúcar seria muito caro se não fizéssemos que escravos cultivassem a planta que o produz. Perceba como que questões do Enem sempre te dão um texto lá enorme e ele vai querer que você contextualize isso daí no pensamento do autor. Tá? Aqui ele está fazendo uma crítica, ele está falando sobre a questão não somente do fundamento moral, mas também de como que isso pode estar relacionado com as razões econômicas. Isso aqui, gente, é presente até nos nossos dias de hoje. Por exemplo, por que você tem, por exemplo, países como a China, em que a mão de obra é baratíssima,
Tem lugares na China que quase que a mão de obra é escrava praticamente, porque é muito barata, mas muitos países que são desenvolvidos exploram essa mão de obra lá, produzem seus produtos lá, porque se estivesse produzindo dentro do seu país estaria muito mais caro. Aqui Montesquieu, olha só, ele faz uma análise daquele contexto da época que serve pra gente hoje. Porque está falando o seguinte, ó, por que foi feito muito a escravidão é porque muitos povos, como os europeus, escravizaram outros, né? Mesmo sabendo que isso era imoral. Né? É porque isso tinha um âmbito econômico e muitas vezes o direito vai estar fundamentado em interesses econômicos. Tá? Nem sempre, gente, gravem isso, nem sempre o que é legal, legal no sentido do direito, tá? Porque o direito legal está diante das leis, nem sempre o que é legal é moral e justo. Muitas vezes você vai ter ao longo da história leis que são injustas, são imorais, mas que atendem a interesses econômicos. Então aqui nas opções, eu já até coloco de cara aqui, né, porque o vídeo já está ficando longo, mas que a ideia do fundamento moral do direito pode submeter-se às razões econômicas. Isso aqui acontece muito ao longo da história. Se vocês forem estudar a história aqui, né, lá com o professor Otávio ou com outro professor de história, vocês vão ver como que muitas vezes os interesses econômicos vão estar submetendo aí relações do direito, relações morais, como por exemplo você pode ver ao longo da história toda praticamente, você sempre teve a presença da escravidão. Você para pensar que no Brasil a escravidão aqui terminou tem pouco mais de 100 anos, a gente tem um país que, né, que tem 500 anos, mas você pega países da Europa que tem lá mais de 1000 anos de existência e que aplicou a escravidão por séculos, né, baseado em interesses econômicos. Mas enfim, essa questão aqui era mais para dar uma contextualizada fora da questão dos três poderes, que foi o assunto principal da nossa aula, mas meu objetivo então, vocês podem ter percebido, né, que eu nem botei para vocês copiarem muita coisa, né, com exceção da questão 4, eu pedi para vocês copiarem pouca coisa, mas o meu interesse é que com essas questões vocês contextualizem a matéria com uma forma mais uma forma assim que o Enem, por exemplo, gosta de cobrar, que é uma aplicação, né, com uma leituras mais densas e com uma visão mais ampla da matéria, tá? Então esqueçam, quando forem fazer prova, esqueçam aquela maneira reducionista de estudar, que é ficar pegando conceitozinhos, perguntinhas bobas. Tentem estudar por questões desse tipo que eu trabalhei aqui na aula. Beleza? Então, até uma próxima, um grande abraço.